Pensa no seguinte, após ser assassinado sob circunstâncias enigmáticas, um homem se vê reencarnado como filho de sua idol favorita, e de agora em diante, começará uma vida a partir do zero. O anime de que estamos falando é Oshinoko. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que esse é um especial de 8 episódios de resumo de Oshinoko. E 3 pessoas que comentarem nesse vídeo serão selecionadas para serem citadas na aba comunidade. Agora, fiquem com o vídeo. E comentem Oshinoko aí nos comentários. Um DVD do grupo Idol Bikamachi toca em um quarto de hospital, onde o otaku Dr. Goro assiste sua idol favorita, a Ai. Uma enfermeira o provoca sobre sua obsessão. Logo após, avisa que já está em todas as redes sociais a informação de que Ai ficará sem aparecer nas telas por um tempo, por motivos de saúde. Goro tenta defender as origens de sua obsessão e conta à enfermeira sobre Sarina, uma paciente que ele conhecera durante sua residência diagnosticada com câncer. Ela amava a cantora e muitas vezes fantasiava sobre ser reencarnada como filha de uma pessoa famosa. Goro diz que ela mesma pode ser uma idol quando sair do hospital. E até diz que um dia ele será seu fã número 1. 4 anos atrás, Sarina faleceu. Ela teria 16 anos nos dias de hoje, a mesma idade que Ai. Ignorando as acusações da enfermeira de ser esquisitão, Goro atende seu próximo paciente. Ele fica chocado quando entra e encontra Ai disfarçada o esperando lá. Seu empresário se passa por seu tutor e descobre-se que ela está grávida de 20 semanas, de gêmeos. Em pânico e deslumbrado, o médico tem que sair da sala para se recompor. Ai decide continuar com a gravidez e criar seus filhos, apesar dos protestos de seu empresário sobre o efeito que isso poderia ter em sua carreira. Após a consulta, Goro ouve uma conversa entre 2 homens assistindo TV, numa matéria que fala sobre celebridades grávidas. Um homem comenta que seria reencarnado como filho de uma pessoa famosa se morresse naquele momento. Parece ser um sentimento comum. O médico decide pegar um ar enquanto Ai se junta a ele no telhado. Ela fica surpresa que ele a reconhece e ele conta a ela sobre Sarina. Ai fala sobre manter as crianças e continuar a ser uma idol. Ela terá que mentir para o público, mas isso não é novidade para ela. Ela afirma que mentiras são a forma mais requintada de amor. Ouvindo, Goro se convence em ajudá-la a dar à luz aos bebês com segurança. Ele sente que é sua responsabilidade, sendo um dos únicos que sabe. Bem, isso e ele não suportaria a confiança em outra pessoa para o fazer. O dia previsto para o parto de Ai chega, e embora o turno de Goro esteja terminando, ele promete voltar para ajudá-la no processo de parto quando chegar a hora. Na rua, ele é parado por um homem estranho e encapuzado, que sabe sobre a gravidez de Ai, mas quando o médico pergunta sobre como, o cara corre. Goro corre atrás dele pelas árvores, parando no topo de um penhasco. De repente, tudo fica escuro. Ele acorda e seu telefone toca, mas ele não consegue se mover para atendê-lo. E se ela já estiver entrando em trabalho de parto? Ele se esforça para cumprir sua promessa, embora seja uma que ele nunca cumprirá. Sangue se acumula ao redor de seu corpo, que agora descansa na base do penhasco, após ser empurrado pelo homem enlouquecido. Goro lembra das palavras de Sarina, aquelas que contemplavam a ideia de ser reencarnada como filha de uma pessoa famosa. Seu último pensamento antes de apagar. Mas Goro não estava em sua última forma. Ele acorda com um bebê de cabelos loiros e olhos azuis, chamado Aquamarine, um dos filhos de Ai. A outra é Ruby, sua nova irmã. Como um estudioso e doutor, ainda com as memórias intactas, ele jura descobrir que tipo de feitiçaria médica o colocou nessa posição. O empresário de Ai, Ichigo, aparece com sua esposa, Mieko, determinado a colocar Aido de volta à cena, enquanto os gêmeos ficam fora de cena. Ele oferece a Mieko para ser a babá oficial deles. Mais tarde, Aqua assiste a primeira aparição de Ai na TV, desde que ela entrou em ato. Ai quase revela seu segredo, mencionando seu bebê. Aqua cospe sua bebida, só para depois ver Ai consertando a sua fala. Era de um gatinho que ela estava falando, de um gatinho bebê. Ela até que conseguiu improvisar bem. Aqua continua a assistir a performance de Bikamachi. Ruby se junta a ele, obcecada por sua nova mãe. Outra fã? Aqua descobriu que Ruby também é uma reencarnação bizarra. Isso porque ele a encontrou detonando pessoas nas redes sociais por falarem mal de sua mãe. O tempo passa, como sempre acontece, e Mieko tem um surto de raiva. Ela nunca quis nada disso. Ela não tem ideia de como cuidar de crianças. Ela decide aproveitar a situação.
talvez criar um escândalo e vender provas dos gêmeos secretos de Ai. Vasculhando as gavetas, ela tropeça nos registros de nascimento deles e começa a tirar fotos, quando os gêmeos a pegam no flagra. Pensando em uma maneira de dissuadi-la, Aqua revela sua capacidade de falar, mesmo tendo menos de 1 ano de idade, proclamando que ele é um mensageiro divino. Ela pensa que é algum tipo de brincadeira no início, mas Ruby se junta e os dois seguem apostando na ideia de fingir ser uma divindade. Miyako muda sua postura diante dessa revelação e muda ainda mais após uma promessa de um segundo casamento mais frutífero para ela. Aqua, impressionado com a performance de sua irmã, se pergunta quem Ruby era em sua vida passada. Mas ela não revela muito e permanece sendo o mais vaga possível. Colocando sua irmã para dormir em uma noite, Aqua lembra de Sarina e diz seu nome em voz alta. Ruby prontamente abre os olhos e sente algo estranhamente familiar sobre seu novo irmão, lembrando brevemente de Goro. Mas ela não dá importância. Ai começa a perceber que sua renda como idol não é a melhor de todas, e ter filhos é, na melhor das hipóteses, um investimento incerto. Miyako concorda, mas afirma que eles são uma empresa pequena, e é difícil ganhar dinheiro. Ruby pensava que idols ganhavam muito dinheiro, e Aqua atualiza sobre a realidade da indústria por trás do falso brilho que ela traz. Eles confrontam Miyako sobre o salário de sua mãe, e ela explica que conseguir trabalhos que paguem mais como idol é bem mais difícil do que parece. Os gêmeos se cansam de só ver sua mãe se apresentar na TV, e então convencem Miyako a levá-los para sua próxima apresentação sob o disfarce de serem seus filhos. No palco, Ai se pergunta o que está acontecendo de errado diante das críticas, enquanto ela porta seu mesmo sorriso falso de sempre. Ela então vê os gêmeos que deveriam estar escondidos, mas que estão claramente se destacando. Todos os filmam, e os vídeos logo ficam virais. Pelo menos no momento, a ação de seus filhos colocou um sorriso genuíno no rosto de Ai, o que não passou despercebido. 1 ano se passa, e Ai está trabalhando mais, até conseguindo papel em uma série de TV. O voto de silêncio dos gêmeos é quebrado. Não é mais suspeito andar e falar ao redor de pessoas no set. Aqua esbarra no diretor, entra em pânico e pede desculpas usando um vocabulário muito vasto, o que deixa o diretor perplexo. Ele acha que encontrou ouro e dá ao garoto seu cartão de visita. Mas Aqua insiste ao homem que ele dê qualquer trabalho em potencial para sua mãe. O diretor decide impor alguma sabedoria no garoto e dá a ele uma visão geral dos diferentes tipos de atores e a política de conseguir tempo de tela. Ele não fica impressionado com a atuação de Ai, mas ela tem uma boa presença. De volta em casa, os gêmeos e Ai se preparam para assistir a estreia da série, apenas para se decepcionarem com a quantidade mínima de tempo de tela que Ai conseguiu, o que faz com que Aqua tire o cartão de visitas do bolso e corra atrás de respostas. O diretor é bastante franco sobre a política nos bastidores. Os poderosos queriam que ela desaparecesse em vez de ficar sob os holofotes. Ele continua a falar sobre seu próximo filme. Ele dará um papel para Ai, mas apenas se Aqua concordar em estar no filme também. É um acordo. No set, Ruby é repreendida por reclamar de uma atriz mirim mimada chamada Kana. Aparentemente, ela é uma atriz genial que pode lamber bicarbonato de sódio ou coisa do tipo. Ela continua a falar mal do fato de Ai ter sido repentinamente encaixada no roteiro. Aqua se prepara para sua cena com ela. Eles fariam o papel das clássicas crianças assustadoras que cumprimentam a protagonista quando ela chega à cena. Kana entrega o que era esperado, enquanto Aqua ainda está descobrindo as intenções do diretor para o seu papel, já que ele não recebeu nenhuma direção. Quando é a vez dele, ele acerta em cheio, fazendo a performance de Kana parecer algo que seria visto em uma peça de escola, o que a faz perder a cabeça e implorar ao diretor para refazer a cena, algo que não acontece. Mais tarde, o diretor diz a Aqua a coisa mais importante sobre ser um ator: habilidades sociais, o que aquela pequena mimada claramente não tinha. Ele está impressionado que ele descobriu exatamente a performance que ele estava procurando, e, no final, apenas agiu como ele mesmo. Outro ano se passa, e os gêmeos completam 3 anos. O diretor foi indicado para um prêmio por seu filme, o que ajudou a turbinar a carreira de Ai como personalidade na mídia. Aqua verifica se seu antigo corpo foi encontrado. Não foi. Ele ainda é tecnicamente considerado desaparecido. Os gêmeos começam a pré-escola, e quando é hora da aula de dança, Ruby fica nervosa. Por sua falta de coordenação em sua vida passada, devido à sua doença terminal, ela tinha propensão a cair mesmo apenas quando tentava andar. Ai, no entanto, está animada que ela está na aula de dança. Ela tem que praticar a coreografia de uma música antiga para sua performance e encoraja Ruby a se juntar a ela.
Com seu conhecimento das coreografias de Ai, Ruby aponta falhas em comparação às suas performances anteriores, mas quando ela tenta executar os movimentos sozinha, ela cai. Ai fica impressionada com a sua atenção aos detalhes, mas nota que ela parece estar sempre a um sopro de vento de cair de cara no chão, o que é bastante preciso, pelo menos com base em sua vida anterior, estando acamada e em tratamentos que às vezes faziam tanto mal quanto bem. Era difícil ir a qualquer lugar sozinha, e ela sempre estava sozinha. Ela memorizou todas as performances de Ai, assistindo-as centenas, não, milhares de vezes, desejando que pudesse dançar daquela forma. Ela ganha confiança suficiente para começar a praticar sozinha, e até mesmo Aqua nota seu progresso e potencial. Um dia, Ai ouve os gêmeos se perguntando sobre a identidade de seu pai, o que leva a contatá-lo. Ela sugere que talvez seja a hora dele conhecê-los e dá a ele seu novo endereço. A recente experiência de Ai sob os holofotes levou sua popularidade a novos patamares. Bicomate marcou um show em uma arena. Ichigo está extasiado. Ele sempre sonhou ter uma das idols que ele gerencia se apresentando em uma. Enquanto todos comemoram, Ai tenta descobrir como pode saber se suas emoções são reais ou se tudo é uma mentira. Ela já tem agido há tanto tempo como uma idol que é difícil discernir as coisas agora. Ela se lembra de ser descoberta por Ichigo. Ela tentou afastá-lo dizendo que ela é uma órfã e uma mentirosa, acreditando que alguém como ela não é adequada para ser uma idol. Mas ficou surpresa quando Ichigo estava totalmente de acordo com isso. Mentir é uma ferramenta do ofício, muitas vezes necessária para manter algum senso de segurança e distância sem alienar os fãs. Há uma batida na porta, enquanto Ai está sozinha com os gêmeos. Ela atende a porta, onde tem o estranho, que fica parado por um momento, segurando um buquê. Ele pergunta como estão os gêmeos, e então tira uma faca, só para esfaquear Ai bem no estômago. Ele delira sobre como ela mente para seus fãs, e que provavelmente nem se importa com eles, muito menos com ele em específico. Mesmo esfaqueada, ela explica graciosamente a ele que sim, ela mentiu, mas suas mentiras foram as melhores coisas que ela poderia fazer por ele e por todos os outros. O homem fica atordoado, até porque ele não é capaz de ver outras pessoas como humanas, coisas que estão relacionadas às suas próprias experiências e complexidades. Ainda mais quando Ai se lembra de quem ele é, o chamando de Ryosuke, um frequentador regular de seus eventos de aperto de mão. Ele grita sobre como isso não é o que ele pensou que seria, e foge. Aqua vê Ai sangrando e chama freneticamente por uma ambulância, embora sua experiência médica lhe diga que o estado de sua mãe não é nada bom. O corpo de Ai bloqueia a porta, com Ruby presa do outro lado, e ela então expressa sobre o quanto está orgulhosa deles, refletindo que Ruby vai crescer e se tornar uma excelente dançarina, enquanto Aqua será um ator de sucesso. Sabendo que está ficando sem tempo, ela usa seus últimos momentos para dizer a seus filhos que os ama. Isso pela primeira vez. E se sente muito feliz, porque parece que sua fala é a mais genuína em toda a sua vida. A notícia se espalha junto com seus fãs. E embora esse tipo de coisa não seja algo novo, não deve ser normalizado ou explorado por pessoas online que têm a tendência de fazer do assassino uma espécie de herói temporário. A simpatia pela vítima desvanece mais rápido do que a carreira de uma idol. Mieko oficialmente adota os gêmeos, enquanto a verdade sobre seus pais ainda é um segredo. Eles permanecem no carro durante o funeral de sua mãe, onde Ruby se imagina se tornando uma idol, já que sua mãe achava que ela tinha talento para isso. Embora Aqua aconselhe-a contra isso, vendo como tudo se desenrolou. Ao pensar sobre tudo, Aqua tem uma revelação. Nem sua morte, nem de Ai teriam sido possíveis se não fosse por algum infiltrado, o qual poderia passar informações ocultas para o assassino da mesma. E o único que sabia de tudo isso, além de uma pequena quantidade de pessoas, é o pai biológico deles. Ele agora tem um novo propósito: descobrir quem é seu pai e acabar com a vida desse homem com suas próprias mãos. Aqua se aproxima do diretor depois, e o choca ao pedir para que ele o crie. Anos depois, é o primeiro dia de ensino médio dos gêmeos, e o primeiro dia para o fim da vida de seu pai, deixando assim a história aberta para novos horizontes. Um enorme grupo de idols está realizando audições para novos membros, e Ruby está ansiosa para tentar a sorte. A primeira etapa da audição é uma inscrição inscrita, e o número de candidatos é absurdo. De mais de 130 mil inscrições, cerca de 1.000, incluindo o Ruby, conseguiram passar para a segunda etapa, que é uma entrevista. Em média, apenas cerca de 13 candidatos conseguem passar. Ruby espera ansiosamente para uma resposta deles. Em sua escola secundária, ela não consegue parar de falar sobre isso. Ela esperou por essa oportunidade por 2 anos e está animada e esperançosa. Suas amigas são solidárias. Ela
Elas dizem que Ruby é fofa e que sua dança é boa. Seu canto, no entanto, deixa a desejar, mas suas amigas acham que sua carisma compensa isso. Ruby guarda consigo 2 segredos os quais ela não pode compartilhar com ninguém. O primeiro é a identidade de sua mãe, Ai, uma idol popular e estrela em ascensão na mídia que foi tragicamente morta por um fã fanático há uma década. O segundo é que ela possui memórias de sua vida anterior, e nessa, ela era uma fã devota de Ai. Desde a morte de sua mãe, Ruby está determinada a realizar seu sonho de se tornar uma idol de sucesso como Ai. O irmão de Ruby, Aqua, no entanto, é uma pessoa mais prática e que se concentra em seus estudos. Ele vê a vida de uma idol como nada mais do que uma grande fantasia, especialmente porque seus salários não são tão grandes quanto a maioria pensa. Suas carreiras geralmente terminam antes dos 30 e suas vidas diárias são praticamente de conhecimento público, com cada pequena ação delas sujeitas à crítica. Seu sonho de se tornar uma idol não é só apenas algo difícil de alcançar, como também não é muito gratificante, mesmo que ela consiga. Apesar disso, Ruby não desiste. Desde a morte de sua mãe, Aqua se tornou uma pessoa muito séria. É até mesmo difícil dizer se ele é capaz de se divertir. Ele é um aprendiz do diretor agora, mas Ruby tem certeza de que seu irmão esconde algo dela. Ichigo desapareceu após o incidente, forçando Miyako a assumir a liderança da agência, o que não foi uma mudança tão drástica. Na verdade, ela meio que sempre esteve administrando o negócio por trás dos panos de qualquer maneira. Ruby a perturba sobre a criação de um novo grupo de idols, mas não é tão fácil quanto parece. As chances de alcançar o que eles tinham com Ai eram absurdas para começo de conversa. Esperar que isso aconteça de novo é pura ilusão. Finalmente, Ruby recebe a ligação com o resultado de sua audição. Não é o que ela esperava. Miyako tenta confortá-la e lembra-lhe que essa indústria é complicada. Muita coisa ocorre nessas decisões que eles não têm controle. E nunca é apenas uma questão de talento, mas a verdade é ainda mais brutal dessa vez. Aqua, o próprio irmão de Ruby, foi quem a chamou. Ele alterou sua voz e fez o papel de um agente de recrutamento. Ele secretamente retirou Ruby da competição por mensagem de texto pelo celular dela e bloqueou o número real da agência. O diretor não consegue entender por que Aqua iria tão longe para destruir os sonhos de sua irmã. Ruby é uma garota deslumbrante e tem uma chance real de sucesso, mas ele não vai deixar a tragédia que aconteceu com a mãe deles acontecer com Ruby. E é preferível que ele lide com isso sozinho. Pro bem ou pro mal, Ruby é abordada na rua por um olheiro para um grupo de idols underground. E ela não pode deixar de sentir que isso é obra do destino. Miyako e Aqua estão ambos céticos sobre a oportunidade. Mais uma vez, Aqua sente a necessidade de impedir Ruby de seguir seu sonho. Miyako entende como ele se sente, mas desde que assumiu o papel de criar Ruby como sua própria filha, ela não consegue se colocar no caminho de suas aspirações. E por mais que odeie dizer isso, Ruby pode realmente ter o que é preciso para ser uma idol. Aqua ainda está hesitante em aceitar isso. Ele pega um dos cartões de visita da agência e sai. Ele parece ter um plano. Aqua se aproxima de uma garota chamada Lala, como um agente de recrutamento para a Strawberry Productions, e apresenta a ela o cartão da agência. Depois de ganhar sua confiança, ele a leva para o escritório. O objetivo de Aqua é obter algumas informações sobre a agência que está recrutando Ruby, a mesma agência que atualmente representa Lala. Miyako fica surpresa com a abordagem não convencional de Aqua, mas ela entra no jogo. Aqua continua a dizer a Lala que a Strawberry Productions provavelmente poderiam oferecer a ela um acordo melhor, mas gostaria de ouvir sobre as suas condições atuais para ter certeza. Lala rapidamente divulga os termos de seu contrato. Ela revela o que ganha em média por mês, o que não é nada emocionante, e que a atmosfera geral lá é antagônica. Ela inclusa. Ela culpa sua falta de sucesso no favoritismo, alegando que o gerente está namorando uma de suas colegas e colocando a maior parte de seu esforço em promovê-la. Há muita conversa entre os outros membros sobre desistir e a gerência parece estar constantemente procurando por novos talentos. Depois que Lala sai, Miyako adverte que eles não devem levar tudo o que ela disse ao pé da letra, considerando que mesmo no grupo de Ai havia rumores de favoritismo devido ao sucesso da mesma. No entanto, Aqua não está disposta a correr riscos e não vai deixar Ruby se juntar a um grupo com tantas controvérsias. Ele está determinado a fazer qualquer coisa para impedir Ruby de seguir nisso. No dia seguinte, Miyako tem uma última conversa sobre isso com Ruby, alertando-a novamente sobre todos os aspectos negativos da indústria. Ruby continua determinada a se tornar uma idol como sua mãe. Miyako então a aconselha contra se juntar ao grupo para o qual foi recrutada, e em vez disso, oferece a ela um lugar em um novo grupo que sua agência agora montará. Este será o primeiro novo grupo de idols da agência desde que Bikomachi se desfez. Ruby assina seu novo contrato e está extasiada. Aqua parece estranhamente diferente. Aqua vai até o diretor e se senta para fazer algum trabalho como seu aprendiz. O diretor observa a reação de Aqua a sua irmã se tornando uma idol com a agência de Miyako. E sim, não é o que ele queria.
mas pelo menos assim, eles têm algum controle da situação. A Aqua edita algumas filmagens para o diretor. Sua verdadeira motivação para permanecer conectado ao negócio do entretenimento é descobrir quem é seu pai e se vingar dele. Ele precisa estar em contato próximo com pessoas da indústria para que possa de alguma forma coletar amostras de DNA. Ser um ator facilitaria, mas ao ver outras pessoas se apresentando, ele não acha que tem o talento para a grandeza como ator. Ele acha que é inútil perseguir algo se não for capaz de se destacar. O diretor tenta várias vezes oferecer a Aqua algumas palavras sábias de encorajamento para fazê-lo voltar a atuar. Mas toda vez que ele está prestes a terminar sua fala, sua mãe invade a sala gritando sobre uma coisa ou outra, como sobre sua sopa de miso esfriando. Não é nada de absurdo, só chama a atenção para o fato de que este é um homem em seus 40 anos ainda morando com a sua mãe. Qualquer coisa que ele tenha a dizer, não importa o quão verdadeira, não terá tanto peso para a Aqua. A Aqua compara seu talento ao de sua mãe. Ele teme que, se não possuir o mesmo nível de habilidade, não terá sucesso como ator. O diretor lembra a ele que ele tem uma inteligência excepcional e outras habilidades que sua mãe não tinha, e que os contratempos não devem atrapalhar suas aspirações. Aqua lembra as últimas palavras de sua mãe. Ela expressou sua visão dele como um ator de sucesso. Assim que ele está prestes a falar, a mãe do diretor interrompe novamente. Ruby e Aqua se candidatam à mesma escola secundária, uma das poucas que oferece um programa de artes cênicas. Curiosamente, Aqua simplesmente se matricula em um programa de estudos gerais. Enquanto eles discutem como foi o processo de aceitação, uma garota de cabelos vermelhos passa. É Kana, a garota do bicarbonato de sódio, que parece tão baixinha quanto há uma década atrás. Ela reconhece Aqua, que mal se lembra dela. Ela está animada que eles vão estudar juntos, e isso até descobrir que ele não se inscreveu no departamento de artes. Aqua caminha até a casa do diretor, e Kana o segue, fazendo-lhe todo tipo de pergunta, até tentando fazê-lo sair com ela. Ela é bastante conhecida, então encontros normais estão fora de questão, e ela o convida para sua casa. Ele não confirma nada, mas deixa ela acompanhá-lo até o diretor. Ela pergunta sobre a carreira de ator de Aqua, ou a falta dela. Ele acredita que seu papel em destaque na infância foi um acaso, devido a simplesmente ser uma criança com todas as memórias, temperamento e experiência de sua vida passada, que ninguém sabe a respeito. Kana muda de assunto e revela seu papel atual em Sweet Day, uma série de drama baseada em um mangá shoujo que Aqua conhece. Kana se oferece para conseguir um papel para ele no show, mas determinado a ficar atrás das câmeras, ele é rápido em dizer a ela que não está interessado. Isso é, até ela mencionar que um certo Kaburagi Masaya está trabalhando no show. Aqua lembra do processo doloroso de tentar desbloquear um dos telefones de Ai. Ela tinha aquele telefone desde antes de sua gravidez, e isso era sua melhor pista para descobrir quem era seu pai. Depois de 4 exaustivos anos tentando descobrir a senha, ele finalmente teve acesso na tentativa 45.510. Masaya é um dos antigos contatos no telefone. Kana está falando sobre o lindo protagonista feminado quando Aqua interrompe para dizer que aceitará o papel, o que a leva a se perguntar se ele gosta de homens. Kana fala com Masaya no telefone e ele concorda em dar o papel a Aqua. De volta em casa, Ruby está extasiada com o novo papel de seu irmão. Ela também é fã do mangá. Ela e Miyako decidem assistir a série apenas para desistir no primeiro episódio. A adaptação é péssima e a atuação é terrível. É apenas uma triste tentativa de publicidade para a tropa de modelos que eles escalaram. Em um karaokê, Kana entra em mais detalhes. Ela foi escalada para dar alguma credibilidade à produção, mas entre o resto dos atores, ela realmente tem que se conter para não chamar muita atenção para o quão sem talento os outros são. Mas ela quer fazer um show assistível, pelo menos. A escritora do mangá tinha visitado o set um dia, e dizer que ela estava desapontada chega a ser até pouco. Kana podia ver o desapontamento através dos olhos frios e vazios da escritora. Desde sua primeira atuação juntos, Kana aprendeu muito e cresceu emocional e empaticamente. Fisicamente, ela ainda é bem pequenininha. Ela está arriscando sua reputação e posição na indústria para tentar salvar a produção. Ela então despeja o fato de que eles estão pulando a parte de ler o script. E as filmagens começam amanhã. Enquanto revisa o roteiro, Aqua fica impressionado com a habilidade de Kana de aproveitar uma equipe competente, apesar da massafra de talentos, para fazer uma aproximação do que poderia ser mal interpretado como entretenimento, e não apenas publicidade de longa duração para os modelos. No set, no dia seguinte, a equipe de produção se prepara para a filmagem. Aqua é apresentada a Masaya, que possivelmente poderia ser seu pai. Ele só precisa encontrar uma abertura para coletar alguma amostra de DNA dele. Durante o único ensaio para a cena dele, ele coloca apenas esforço suficiente em seu papel de vilão para evitar ofuscar alguém ou se destacar. Embora ele afirme repetidamente que é um ator de nível médio no melhor dos casos, um gênio reconhece outro gênio.
e Kana elogia sua abordagem profissional para o trabalho em geral. E ao trabalhar com ele, ela sente que tem um par e que ela não está mais sozinha em sua luta tentando se dar bem em uma indústria implacável. Aqua espera nas sombras por uma oportunidade para coletar algumas bitucas de cigarros descartadas para usar como amostra de DNA. Ele ouve Masaya se gabando de como é fácil explorar Kana desde que ela se tornou uma freelancer. Ele está usando seu reconhecimento de nome e talento como atriz para carregar o show, enquanto criminosamente apaga menos do que ela deveria receber. Ele descarta completamente a única coisa que ela espera obter de seu trabalho: ser valorizada por suas habilidades. Depois de ouvir essa realidade desanimadora, Aqua resolve agir. Kana se lembra de sua carreira de atriz mirim lentamente saindo dos trilhos. Em vez desse show impulsioná-la de volta aos holofotes, ela está cada vez mais frustrada com as performances ruins dos outros atores, apesar de seus melhores esforços para apoiá-los. Quando filma uma cena com Aqua, ele deliberadamente irrita o protagonista, improvisando falas e o provocando. Então, quando chega o momento em que ele deve bater em Aqua, ele realmente quer fazer isso. Kana se surpreende com a performance dele. Isso a deixa verdadeiramente impressionada e faz justiça à sua cena favorita do mangá. Após a gravação, o protagonista se desculpa por acertar o soco no rosto de Aqua, mas ele releva. Era ele quem estava tentando provocar uma reação real em primeiro lugar. Apesar de sair do roteiro, a equipe ficou impressionada com o resultado e eles decidem deixar como está. Yoriko, a mangaka da série, assiste ao novo e último episódio. Suas assistentes tentam consolá-la sobre a adaptação ruim do seu mangá, mas depois de terminar o episódio, ela cai em lágrimas pela performance de Kana e Aqua, o que a faz apreciar a adaptação que ela tinha anteriormente desistido de ter esperança. Apesar de a maioria das pessoas terem desistido do show, a recepção do último episódio é positiva. Na festa de encerramento, Kana fica surpresa ao descobrir que Aqua é solteiro. Enquanto conversam, Yoriko se aproxima para agradecer pessoalmente a Kana por salvar o show com sua performance. O produtor Masaya se aproxima de Aqua com o mesmo sentimento. O teste de DNA clandestino de Aqua, feito com as bitucas de cigarro de Masaya, provou que ele não é seu pai. Ele observa, no entanto, que Aqua se parece com Ai, tendo trabalhado de perto com ela no passado. Aqua pergunta sobre seu relacionamento com Ai, e ele revela que costumava recomendar restaurantes e coisas assim, onde ela poderia conhecer caras sem que sua agência descobrisse. Isso desperta o interesse de Aqua e ele tenta obter mais detalhes sobre seus relacionamentos. Isso dá a Masaya a oportunidade de pedir a Aqua para entrar em um novo reality show de namoro, em troca de informações sobre Ai. No primeiro dia de escola dos gêmeos, Kana aponta que todo estudante é um artista de alguma forma, o que deixa Ruby nervosa. Em classe, ela conhece Minami, uma modelo pin-up, e as duas rapidamente se tornam amigas. Mais tarde, Ruby a apresenta a Aqua e pergunta se ele fez algum amigo. Ele fica um pouco na defensiva, já que não fez nenhum. Ruby continua falando sobre Friel, uma artista multitalentosa que está em sua classe. E, naquele momento, ela passa por eles. Aqua está confuso sobre por que Ruby está tão encantada por ela e se aproxima para perguntar se ela será amiga de sua irmã. Ruby fica surpresa que ela o reconhece do Sweet Day. Ela também reconhece Minami, mas quando ela se volta para Ruby, ela fica extremamente insegura. Ela ainda não participou de nada que a tornasse reconhecível. Em casa, Ruby implora a Miyako para ajudá-la a iniciar sua carreira como idol, mas ela está tendo dificuldades para recrutar outros membros para o grupo. Ela não roubará talentos de outras agências, e isso a limita a completos desconhecidos ou freelancers. Aqua sugere pedir Kana para se juntar. Na escola, Ruby segue Kana, notando suas características que atraem os fãs de idols. Aqua percebe sua irmã se esgueirando por aí e diz a ela para apenas ser direta com Kana, mas Ruby está nervosa. Elas não têm exatamente se dado muito bem nos últimos tempos. Aqua ajuda, enviando uma mensagem para Kana para se encontrarem depois da escola. Kana está analisando a conversa nas redes sociais em torno do último episódio de Sweet Day e fica nervosa quando se depara com um comentário sobre a aparência de Aqua. É exatamente nesse momento que ela recebe o texto dele. Ela imediatamente interpreta a mensagem de outra forma e fica animada, apenas para ficar desapontada quando descobre que Ruby está esperando com Aqua depois da escola. Engolindo seu orgulho por um momento, Ruby vai direto ao ponto e pede a Kana para entrar em um grupo de idols com ela. Kana é pega de surpresa e pede algum tempo para pensar.
Seu instinto é recusar a oferta para preservar sua carreira como atriz, embora Ruby a lembre de Ai, o que a faz reconhecer seu potencial. Quando Kana está prestes a dizer não, Aqua se ajoelha e implora ela. Apesar de seus melhores esforços para recusar a proposta, ela acaba cedendo. Mieko se surpreende que ele realmente conseguiu fazer com que ela concordasse e o adverte para ter cuidado com seus métodos de persuasão. Kana se pergunta se Aqua tem outro trabalho alinhado, e Ruby, claramente envergonhada, revela seu papel em um novo programa de namoro, que elas então sentam para assistir. Sua primeira aparição na tela as deixa estupefatas. O comportamento de Aqua, disposição e as coisas que ele diz não tem nada a ver com ele. Mieko ouve isso e as lembra de que ele é um ator afinal. Mas essa fala não faz Kana se sentir melhor. No set, Aqua conhece a co-estrela Yuki, que também não está entusiasmada com o show. Ela faz várias admissões humilhantes, incluindo que é péssima em iniciar conversas, mas acaba que ela estava apenas atuando para as câmeras, que estão sempre filmando. De volta em casa, Ruby repreende seu irmão. Ela se recusa a deixar qualquer pessoa que ela não aprova avançar sobre ele, e decide que ela deve escolher uma para ele, e o que seria aceitável. Aqua não está impressionado com o julgamento de caráter dela. No dia seguinte, Kana não está muito animada com a coisa toda de Idol, enquanto Ruby tenta descobrir o que elas podem fazer para gerar interesse e encontrar mais membros. Mieko diz a elas que ter presença online é o caminho para seguir nos dias de hoje. E, felizmente para elas, a Strawberry Productions tem muita experiência em gerenciar streamers online. Ela marca uma reunião com Pion, um treinador musculoso que usa uma máscara de pássaro em seus vídeos. Kana tem dúvidas, mas rapidamente muda de ideia quando descobre que ele é o maior ganhador da agência. Eles pensam em ideias para sua estreia online. A primeira ideia é fazer um vídeo de pegadinha, mas a pegadinha seria encenada. E, contrariando a filosofia de sua mãe, Ruby acha que eles deveriam seguir um caminho mais autêntico. Então, todos decidem fazer um vídeo onde as meninas também usam máscaras de pássaro e realizam uma dança coreografada calistênica. Se elas aguentassem 1 hora, então poderiam mostrar seus rostos. A colaboração é muito mais difícil do que pensavam, e elas mal conseguem chegar ao final, mas conseguem. E após 1 hora, as meninas tiram suas máscaras e tentam se apresentar enquanto ofegam por ar. Quando o anfitrião pergunta qual é o nome do grupo delas, Kana deixa Ruby escolher um na hora. Elas são Bikomachi, nomeadas diretamente após o grupo de Ai. Yuki traz à tona a ideia de desistir no último episódio de Love Now. Os produtores adoram o gancho que fica no programa pelo acontecimento, e o público adora o drama. Mas quando as câmeras estão desligadas, ela revela que não estava realmente planejando deixar o show. Mas ela também não estava atuando. Esses eram sentimentos reais, e ela estava apenas exagerando eles. Akane, uma de suas co-estrelas, anota tudo. Após outro dia de filmagens, alguns dos membros do elenco planejam sair para jantar. Nobuyuki convida Aqua e ele relutantemente aceita. No restaurante, Aqua percebe a tendência estranha de Akane de não se envolver muito, mas anotar tudo. Em casa, Ruby repreende Aqua por faltar ao jantar de domingo e lamenta o quão encenado o suposto reality show é. Ele explica que o elenco muitas vezes age genuinamente, mas às vezes mentir sobre as coisas os protege em suas vidas reais. Um triângulo amoroso se forma no set, girando em torno de Yuki, deixando Akane se sentindo invisível. Aqua se distancia e fica em um canto, junto a Mencho. Ela está satisfeita que está acumulando visualizações em seu canal do YouTube, que era seu objetivo, embora ela esteja cada vez mais preocupada com Akane, que não parece estar indo bem. Ela não conseguiu encontrar seu ritmo no programa. Mais tarde, Akane ouve seu gerente sendo repreendido pelo presidente de sua agência. Sua falta de tempo de tela é um constrangimento, e ele os acusa de não levar essa oportunidade a sério. Seu gerente deseja que ela não tivesse ouvido isso. Ele considera seu trabalho proteger Akane dos aspectos negativos da indústria, mas agora ela está se sentindo ainda mais desamparada. Ele tenta animá-la, dizendo que ela só precisa encontrar seu papel no programa, mas ela não tem ideia de qual poderia ser. Na Strawberry Productions, Kana impede Ruby de postar reclamações sobre uma bebida. Se vão ser idols, e irritar qualquer patrocinador em potencial é péssimo para os negócios. Ruby não entende como eles sequer notariam. Kana aponta que Ruby se procura online, envergonhando Ruby, e pega o celular dela para provar isso. Ela faz isso. Ela então assegura que as empresas também buscam suas marcas online. Elas verão. No set, Akane sente que precisa conseguir mais tempo de tela de alguma forma.
e até mesmo pede conselhos ao diretor. Ele sugere que ela poderia ser a vilã. Enquanto Yuki pinta as unhas de Akane admite que se sente pressionada a se destacar antes que o programa termine. Yuki compreende, mas também está bastante satisfeita com seu protagonismo no programa e avisa que não vai recuar. Mais tarde, Akane consegue falar com Nobuyuki a sós, mas Yuki se intromete e quase sem esforço o leva embora. Não querendo cair no esquecimento, Akane vai atrás deles e acaba arranhando o rosto de Yuki. A equipe interrompe para cuidar do ferimento. Akane se sente horrível, já que Yuki tem uma filmagem no dia seguinte, mas Yuki a perdoa e elas confirmam seu respeito uma pela outra. Apesar de terem se reconciliado fora das câmeras, a imagem de Akane na internet começa a decair. E os fãs de Yuki intensificam o ódio. Tentando melhorar a situação, Akane posta um pedido de desculpas, mas isso piora tudo, já que as pessoas muitas vezes veem um pedido de desculpas como uma admissão de culpa deliberada, fazendo com que a crítica se intensifique. Isso a envia para uma espiral descendente, à medida que as pessoas em sua vida também começam a se voltar contra ela. Apesar de dar o seu melhor e trabalhar duro para conquistar o que conquistou, ninguém na internet ou na escola parece ver ou se importar. Incapaz de lidar com as críticas duras e o cyberbullying explícito, Akane está desolada. Ela sai durante o tufão e para em uma ponte, e quando dá o primeiro passo, é agarrada por uma figura encapuzada. Ela grita e luta, mas ao notar que a Aqua que estava lá, ela começa a se acalmar. Akane está em dúvida sobre como a encontraram, mas Aqua logo diz que Mencho estava procurando por todos os lugares após saber que Akane saiu no meio de um tufão. Aqua apenas imaginou por qual caminho ela havia seguido e Aqua foi atrás dela. Enquanto isso, Kana está na Strawberry Productions, falando com Ruby sobre as críticas que Akane está sofrendo. Ela cita que lidar com esse tipo de críticas exacerbadas é um grande desafio, e nem todos são capazes de aguentar. Ela mesma, ao passar por situações difíceis, já pensou que seria melhor morrer, e diz que o mesmo vale para Akane. O mundo dos reality shows inevitavelmente expõe a alma daqueles que lá se encontram, e de que isso é algo muito perigoso para jovens. Ruby diz que, segundo Aqua, a melhor forma de se proteger em reality shows é interpretando um personagem. E Kana concorda, já que quanto mais você expõe o seu verdadeiro eu, maior será o preço que você terá que pagar. Nas redes sociais, todos jogam críticas excessivas ao próximo, se imaginando ser uma exceção, quando, além de ser hipocrisia, os mesmos não percebem que por conta de seus comentários, pessoas podem tirar suas vidas. Ruby se preocupa com Aqua, e Kana diz que todos estão sujeitos a passar por tal julgamento, até porque todos possuem suas falhas, e que elas sempre estão sujeitas a críticas. Durante sua fala, Miyako recebe uma ligação, uma que logo se revela ser sobre Aqua, e parece envolver a polícia. Akane está em uma sala, lágrimas caindo de seu rosto, enquanto sua mãe explica a situação ao homem que lá se encontra. Miyako logo chega no local e encontra Aqua. Ela diz que está orgulhosa dele ter cuidado de Akane. Embora Aqua pareça desinteressado nos outros, ele realmente prestou socorro a quem ele viu que precisava. Aqua então desmente a ideia dele ter sido empático, dizendo apenas que as pessoas morrem facilmente, e que quando alguém precisa de ajuda, é natural que a mesma seja ajudada o quanto antes. Mas isso acaba fazendo ele confirmar as palavras de Miyako, que permanece orgulhosa. Logo após, apressadamente chegam os outros participantes do reality Love Now. Yuki apressadamente dá um tapa em Akane e a abraça logo em seguida. Yuki diz que Akane a deixou muito preocupada e de que ela sempre podia falar com ela caso ela estivesse se sentindo triste. Após o reencontro, Aqua questiona Akane sobre se ela quer permanecer ou não no programa. Ele dá a ela a escolha e diz que ela não tem obrigação nenhuma a continuar caso se sinta desconfortável. Akane, soltando tudo o que sente, fala sobre como sente medo e sobre como as coisas se escalaram bem mais do que ela queria. Mas que mesmo assim, ela não desistirá. Apesar de tudo, ela quer continuar no programa. Apesar de tudo parecer bem, já que todos estão juntos, Aqua se diz enojado. Isso, pois ele sabe que toda a polêmica envolvendo Akane apenas se estendeu graças à equipe de produção do reality Love Now, que podia muito bem mostrar as imagens reais do programa, onde Akane e Yuki se reconciliavam após a situação desagradável. Com um plano em sua cabeça, Aqua foi direta aos repórteres de plantão da delegacia em que estavam, e deu a eles a notícia da tentativa de suicídio de Akane. Miyako ficou indignada com o que Aqua fez, mas o mesmo diz que mesmo não sabendo como as coisas terminarão, acredita que apostar nessa jogada seja uma boa escolha. Inúmeras controvérsias surgiram a partir dessa notícia, mas a coisa não parecia mudar muito, e a aparição de Akane no Love Now acabou sendo adiada. Independente disso, a atenção sobre Akane havia aumentado,
E segundo Aqua, a atenção que as pessoas estão dando à situação equivale a quantas fichas estão sendo apostadas. Ele então começa a pedir a Main para compartilhar com ele as fotos que foram tiradas por eles no programa. Main se questiona sobre o porquê disso, mas Aqua prontamente a explica de que com as fotos e vídeos em mão, o mesmo poderá fazer um Love Now no ponto de vista dos participantes, e não daqueles que dirigem o programa, que desde o princípio foram quem deixou que toda a confusão continuasse. Main se impressiona com a sua ideia, e então decide o ajudar. Main então fala sobre como a ideia de Aqua funcionará bem, pois há muita gente focada na discussão sobre a tentativa de suicídio de Akane, mas por se tratar de um tópico complexo, a maioria das pessoas evita dar suas opiniões, imaginando que o público está antes esperando uma resposta oficial da situação para poder opinar. Mostrar um ponto de vista positivo sobre Akane seria muito mais efetivo agora do que em qualquer outro momento. Ela até diz que podem postar tais vídeos em contas oficiais. Main, tendo conhecimento vasto sobre marketing digital, decide que ela será responsável por postar o vídeo e as fotos, levando em conta até o dia e o horário ideal para o fazer. Kengo se oferece para tocar uma música, enquanto Yuki dá a ideia de conseguir a cena original, onde ela e Akane se conciliam. Nobuyuki se questiona se a cena foi gravada, mas Yuki logo responde, falando que ela se posicionou diretamente na posição de uma câmera fixa, o que significa que não tem como a cena não ter sido captada. Aqua vai atrás das filmagens, mas um dos diretores do programa se nega a dar elas. Aqua então a ameaça, falando que facilmente conseguiria fazer com que as críticas direcionadas a Akane fossem redirecionadas ao programa, que intencionalmente a apresentou como uma vilã. O homem então fala sobre como era inevitável que as coisas chegassem a esse ponto, já que a maior parte das pessoas que veem reality shows acaba se engajando muito mais com brigas do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, Akane não havia sido obrigada a fazer nada. Aqua entende a justificativa do homem, e até mesmo entende seu ponto de vista profissional. Mas ao saber que o homem tem 35 anos de idade, o mesmo questiona se ele não deveria se responsabilizar por cuidar dos mais jovens, que, obviamente, cometem erros. Querendo ou não, ela foi usada para dar audiência. O homem então cede, dizendo que Aqua tem um bom ponto. Todos estão juntos, juntando fotos e produzindo um vídeo. A animação é crescente, enquanto várias coisas dos bastidores são unidas, todas editadas por Aqua, que nesse ponto já está exausto. Após um bom tempo trabalhando no projeto, os mesmos finalmente postam tudo que uniram no Twitter, todos ficando apreensivos se o tweet pegará views ou não. Mas para surpresa deles, em pouco tempo, inúmeras visualizações surgem, e até mesmo Akane se encontra vendo tal compilado, chorando enquanto o faz. No final das contas, o plano de Aqua havia dado certo, por mais que ele, sendo sincero consigo mesmo, soubesse que aquela polêmica nunca morreria. Embora tudo estivesse agora bem mais tranquilo e assim permaneceria por um longo tempo. Akane reaparece no set de filmagem. Lá está Aqua, Main e Yuki. Enquanto conversam, os mesmos chegam à conclusão que Akane se daria bem melhor interpretando um personagem, pois assim poderia se proteger. Ela promete que interpretará um papel, mas sem saber muito bem o que fazer, a Aqua é perguntado qual seria a garota ideal para ele. Pensando em Ai, ele explica todas as características da mesma, fazendo Main a reconhecer e mostrar ela a Akane, que promete buscar informações sobre a mesma e aprender a agir assim como ela. Em sua casa, ela faz várias anotações, isso enquanto ela discute com si mesma sobre a profundidade de Ai, percebendo coisas que quase ninguém nota. Na Strawberry Productions, Kana e Aqua conversam. Kana até mesmo solta uma frase que, segundo ela, se dita no Twitter seria cancelada. Segundo Kana, Akane é sua rival no final das contas, mas ela está aliviada que a mesma está bem. Em um outro dia, vemos Akane voltando do programa, sendo recebida por todos com aplausos. Aqua chega na cena, e num piscar de olhos, a personalidade de Akane muda completamente. Ela então fala com Aqua de uma forma muito parecida com Ai. Ixi, agora ferrou. A nós é então mostrada uma cena onde Kana fala com Ruby sobre como Akane tem um talento absurdo para entender os personagens que ela se propõe a atuar. Diante desse talento, até Aqua foi pego de surpresa, junto com todos ao redor de Akane. Sua forma de agir é igual a de Ai. Era tão incrível que a atenção de todos era roubada por ela. Enquanto Yuki e Main forçam Aqua a dizer o que sente, o mesmo se vê pressionado e sai rapidamente da sala que estava. Todos ficam surpresos com a reação dele. Akane, voltando a ser ela mesma, é questionada se namoraria com Aqua caso ele estivesse afim dela. E timidamente ela diz que sim, animando Main e Yuki. Enquanto isso, Kana expressa o quanto está achando o programa insuportável, deixando Ruby sozinha. Ruby olha para a atuação de Akane e se lembra de sua mãe imediatamente. Akane fez um ótimo papel como Ai. Aqua, perdida em seus próprios pensamentos, se pergunta sobre o quanto ele sabe de Ai.
Mesmo tendo vivido como filho dela desde que foi reencarnado, o mesmo mal sabe sobre ela. Ele até mesmo se questiona como ele a vê. Ele se vê como filho dela? Como apenas um fã? Ou algo a mais? Todas as questões permanecem. Enquanto Kana caminha até sua escola, duas garotas conversam sobre o Love Now, o que parece a deixar incomodada. É então que Aqua de repente aparece e decide chamar Kana para matar aula juntos. Ela se mostra bem animada, dando várias sugestões a Aqua do que poderiam fazer juntos, mas Aqua apenas quer jogar beisebol com ela, o que a decepciona. Aqua apenas a diz para jogar, e então os dois começam. Os dois então batem um papo sobre como Aqua se sente no Love Now. Ele explica que se sente bem com todos lá, mas de que eles não são grandes amigos, apenas colegas de trabalho. Ele diz também que lá é sempre preciso ser cuidadoso ao conversar, pois nunca se sabe quando alguém tem segundas intenções. Enquanto continuam a jogar, Kana pergunta em quem Aqua está de olho como possível paixão, perguntando até mesmo os tipos de garota que ele gosta. Nesse momento, Aqua começa a pensar friamente sobre a resposta que ele daria. Por ele ter sido reencarnado, sua mente é muito diferente do que o normal. Ele diz que quando era um bebê, era difícil formar memórias firmes devido à amnésia infantil, e que quando ele passou pela puberdade, o mesmo começou a ter maior desconfiança das pessoas ao seu redor. Conforme ele cresce, a mente do mesmo se adapta cada vez mais com seu corpo e ambiente, o que significa que Goro e Aqua cada vez estão mais próximos de ser a mesma pessoa. Depois de muito pensar e ser acusado de ter a síndrome da 7ª série por Kana, Aqua diz que gosta de mulheres mais velhas, o que faz Kana se ver como uma possível candidata à parceira dele. Embora logo venha na mente dela a imagem de Akane, que também é fisicamente mais velha que ele. Em meio a toda essa conversa, Aqua percebe sobre os sentimentos dele por Akane, notando que o que ele sente por ela não é amor. Enquanto está no programa, Aqua se percebe atraído por Akane apenas porque ela é como um fantasma de alguém que ele admirava muito, e isso faz matar as saudades que tem de Ai. Enquanto ele conversa com Akane sobre como ela conseguiu fazer o papel de Ai tão bem, ela fala a ele sobre as anotações que fez. Em um momento, no entanto, ela fala sobre como descobriu que Ai teve um filho em segredo, o que deixa Aqua pasmo. Perguntando um pouco mais sobre como Akane imagina Ai, ele percebe que a mesma a entende por completo, o que o faz se arrepiar completamente. No momento onde todos se encontram, cada um jogando cantadas para o outro, para ver quem ficará com quem, Aqua fica com Akane, planejando a usar para adquirir informações importantes sobre a morte de Ai. Kana, ao ver a cena de Aqua e Akane se beijando, se sente muito mal. Na festa após o programa, todos pressionam Aqua e Akane a falar se namorarão de verdade ou se foi apenas algo para o programa. Akane diz que isso é algo a se pensar a respeito. Pelo diretor do programa, é recomendado a eles que pensem direito antes de decidir algo importante como isso. Encerrando sua fala, falando que isso é apenas uma dica de um adulto ruim. Aqua havia saído. Ele agora se encontra em um beco com Masaya, aquele que havia prometido a Aqua informações sobre Ai, caso mesmo se disponibilizasse para participar do Love Now. Masaya fala sobre o que Aqua fez, usando imagens do programa para melhorar a imagem de Akane, e que ele poderia procurar na justiça receber indenização da Strawberry Productions por causa da ação de Aqua, embora Aqua saiba muito bem de seus direitos e de seu contrato, refutando tudo que Masaya diz. Cumprindo sua promessa, Masaya diz que na próxima semana sairão para comer sushi, e que lá ele dará informações sobre Ai. Logo após, Aqua e Akane conversam sobre seu romance, Aqua sendo franco a respeito de apenas se interessar nela como atriz. Mesmo assim, ela ainda se sente feliz, e diz que os dois podem ser namorado e namorada como parte de seus trabalhos. Akane até revela que Yuki e Nobuyuki estão namorando, por mais que eles não mostraram isso no programa. Todos se despedem. Como Men e Aqua vão pelo mesmo caminho, os dois ficam a sós. Enquanto caminham, Aqua fala sobre Bikomachi, o que faz Men decidir revelar um segredo. Quando ela era mais nova, seu sonho era ser uma idol, mas com o passar do tempo, seu sonho foi morrendo, e ela então decidiu ser uma youtuber. A surpreendendo por completo, Aqua propõe algo a ela. A Strawberry Productions está formando um novo grupo de idols, e ela estaria mais do que convidada a participar. Percebendo que a fala de Aqua é séria, Men se vê paralisada, animada com o que pode surgir disso. E esse foi o vídeo. Ah, e lembrando, hein? 3 pessoas serão selecionadas para aparecer na aba comunidade caso comentarem. Obrigado pelo apoio, pessoal. De verdade. E até a próxima.